agora, como eu aplico o código nos meus documentos? Nós vamos começar com um procedimento para classificar os documentos de arquivo. Esse aqui é um exemplo constante em nossa normativa e basicamente é um exemplo de a classificação do documento estando ele em papel. Mas vocês podem ver que quando a gente cria um documento no SEI, basta basicamente a gente pegar e consultar também o código de classificação de documentos para nós achar o assunto. Obviamente, a todo momento e qualquer momento, qualquer dúvida, vocês devem entrar em contato com a equipe técnica do Arquivo Geral para tirar as dúvidas que vocês tenham para qualquer tipo de atividade que vocês tenham com a gestão de documentos, tá? Então, nós estamos aqui para ajudar. Essa aí é a primeira dica que eu dou, tá? Lembrando que essa formação é o primeiro passo como para que vocês tentem se situar no tempo e espaço para a gente começar a trabalhar especificamente nas unidades de vocês, quando a gente trabalhar especificamente e vocês nos chamarem para fazer assessoria arquivística nos setores de vocês. Então, nós vamos dar, neste primeiro momento, umas dicas como se vocês tivessem estando ainda com o documento ele físico, tá? Então, tendo o documento ele físico, o que eu preciso fazer? Antes de tudo, conhecer a posição da unidade na estrutura administrativa. A classificação do documento nada mais é do que o reflexo das funções das atividades realizadas pela FURG, tá? Então, o objetivo da classificação vai ser agrupar os documentos de arquivo de acordo com as funções e atividades. Dessa forma, eu vou garantir a organicidade do documento, vou facilitar a recuperação, vou agilizar as tarefas arquivísticas depois, posteriormente, da avaliação, de emissão, de transferência, de recolhimento e de acesso aos documentos, que a gente vai fazer aqui na coordenação de arquivo geral. Então, eu vou receber o documento para classificação, no momento que eu produzo, que eu recebo, que alguém me dá, que eu faço aquela movimentação, vou ler o documento e vou tentar identificar o assunto principal. O assunto principal vai determinar a classificação, tá? Principal e os secundários, tá? De acordo com o conteúdo. O assunto principal e os secundários vão determinar, algumas vezes, geralmente, sempre vou ter, a maioria das vezes, 99,9%, vou ter um assunto que ele vai se destacar e ele vai ser sempre o mais importante de todo o documento. E ele que vai nortear todo o documento. Só que alguma que outra vez vai ter um assunto secundário que eu também vou precisar anotar para eu não perder essa referência cruzada, tá? Essa referência cruzada é quando o documento ele se refere a dois ou mais assuntos, tá? Então, eu vou localizar o assunto, ou as funções ou atividade no código de classificação de documentos, e aí eu vou primeiro olhar o índice. Sempre que eu necessite, tá? Quando eu não estou acostumada muito, quando não estou familiarizado muito com a ordem, né? De como que se apresenta o código, primeiro eu vou utilizar o índice que está em ordem alfabética, tá? E sempre vou classificar em subgrupos,
tá? Esses subgrupos, ou seja, quem tem um código numérico, sempre vou tentar priorizar quem tem um código numérico, pois significa que esse código numérico tem um prazo de guarda na tabela de temporalidade. Então, eu vou anotar um código na primeira folha do documento, no canto superior direito com lápis, tá? Vou guardar e vou guardar pelo tempo necessário depois. Vou conferir o prazo de guarda. Geralmente, quando as unidades eles fazem a classificação, é o arquivo geral que controla o prazo de guarda. Porque como na maioria das vezes ele tem um prazo bastante longo, nós que controlamos e verificamos toda a classificação, tá? E a gente geralmente sempre confere e verifica se está correto o código. Então, se o documento ele tem algum anexo, o anexo também vai ter que receber o mesmo código que tem o documento, tá? Porque ele cumpre a mesma função, tá? Uma coisa também muito importante que é quando a gente tem processos, a gente deve observar se os processos ele tem certas anotações como que eles são indeferidos, se processos ou documentos não geraram pagamentos, se os materiais não foram adquiridos, se provas, diplomas ou certificados não foram devolvidos, se relatórios parciais estão recapitulados em relatórios finais, etc. Tá? Que depois, quando vocês se acostumarem a ver as tabelas, vocês vão saber por quê. Muitas vezes, o fato de não ter essa informação nos obriga a ter que guardar mais o documento. O fato de a gente, muitas vezes, assim, vocês sabem que o documento ele foi indeferido, mas ninguém coloca nada no processo no final. Ninguém diz que ele foi indeferido. Ah, mas eu sei que foi indeferido. Sempre coloquem se ele foi deferido ou indeferido. É, vocês nunca se confiem que todo mundo vai, que vocês vão se lembrar depois de que aconteceu com aquele documento. Porque a gente não se lembra o que aconteceu definitivamente com aquele documento. Então, depois da classificação, nós devemos organizar os documentos sequencialmente de acordo com o código, e aí nós vamos escolher o método de ordenação, que também se chama arquivamento apropriado, conforme a gente geralmente escolhe. Algumas vezes vai ser numérico, outras vezes vai ser cronológico, tá? Por exemplo, aqui no arquivo geral, nós utilizamos primeiramente geográfico para as obras, né, de engenharia, né, o geográfico, e depois a gente coloca depois por prédios, né, a gente organiza, né, os processos a gente coloca por numérico, e a gente faz a organização que a gente melhor entender. Uma das coisas importantes aqui, evitar ao máximo carregar demais as caixas. As caixas elas têm uma capacidade definida. Carregar demais as caixas, ela provoca que eu estrague o documento dentro. E colocar pouco documento dentro, eu estou subutilizando o material. Eu não preciso guardar 2 folhas de documentos dentro do envelope e guardar só um envelope dentro de uma caixa. E guardar, assim, só porque só tenho esses documentos desse código. Eu posso ir agrupando, eu posso ir separando, eu
vocês podem pegar algumas dicas com a equipe técnica, vocês podem nos chamar para ver como podem fazer um melhor aproveitamento. Evitem de colocar documentos da gaveta de fulano. A gente guarda documento arquivístico. Evitem de nos mandar caixas com ninho de passarinho. Evitem de nos mandar decoração de Natal. Evitem de nos mandar coisas que não sejam documento arquivístico. Verifiquem, revisem o que vão nos mandar. Verifiquem de que jeito vocês estão mandando documentos. O que vocês estão mandando. Evitem de colocar diversos. Porque depois, se a unidade, ela precisa rápido algum tipo de documento, fica muito difícil a gente saber o que tem dentro da caixa. Processos arquivados na unidade, mas que processos são esses? Algumas vezes são assim, processos de segunda chamada das provas. Sim, são processos, sei lá, de aproveitamento de disciplinas. Outras vezes são processos de reforma curricular. Processo de reforma curricular, para mim, é guarda permanente. Diferente de um processo de solicitação de segunda chamada das provas, que após o registro da nota e realização da prova, após um ano eu consigo eliminar. São duas coisas completamente diferentes. São cuidados completamente diferentes. Então, assim, algumas coisas, pensem em algumas dicas, chamem a equipe técnica para que a gente dê algumas dicas de como que vocês podem identificar melhor, para evitar de utilizar muito material demais, quando algumas vezes não é tão necessário. E evitar, assim, o desperdício de material, de caixa. Algumas vezes o material não precisa tanto cuidado porque nós vamos processar preliminar, porque ele tem um curto período de guarda e já venceu o prazo. Então, chame a equipe técnica para verificar, né? Algumas vezes a gente vai precisar fazer dossiês, ou os processos ou volumes vão precisar ser arquivados em caixas, em pastas, né? Algumas vezes a gente vai precisar fazer agrupações. Essa docialização, né, vai possibilitar a racionalização, a organização dos documentos, né? É, muitas vezes a gente faz é, essa organização, né, para a gente possibilitar que quando o servidor da unidade pesquise, por exemplo, uma obra, uma reforma, ela consiga perceber todas as mudanças e consiga ver todos os passos, né, que essa obra ela teve. E aqui a gente coloca um exemplo de uma pasta, né, com a codificação, né? Nesse caso, o código 045.3, execução de obras, 045.31, construção de obras, construção, né? 045.32, reforma, recuperação, restauração e adaptação de uso. Elas são de guarda permanente, que elas são todas subdivisões da execução de obras. Então, a gente pode, depende do volume e o tamanho, estabelecer a melhor forma de guardar. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, que vocês tiverem volume grande, vocês podem consultar. A gente pode fazer todo esse trabalho manual de adaptação, de adequação e de guarda e de organização aqui dentro do arquivo. Algumas vezes a gente, ao organizar internamente cada pasta, a gente deve separar, né, os documentos referentes a cada pessoa,
órgão, lugar, né? É sempre que a quantidade de documentos justificar. Então, no caso, por exemplo, dos processos seletivos, dos concursos, assim estão realizados, né? Então, a gente separa em envelope. Algumas vezes o processo ele é grande, então a gente deixa eles em uma caixa, todo o processo. Uh, Acontece quando a gente forma dossiê para edital de concurso, nós ordenamos numericamente conforme o número do processo. Sempre que possível, nós evitamos abrir caixas com somente um volume pequeno, um envelope onde fica muito espaço disponível. A gente evita o mau aproveitamento, né, de material, né, de consumo. E sempre a gente tenta de guardar em uma mesma caixa os documentos que sejam assuntos correlatos ou assuntos com o mesmo prazo de guarda. O que é importante, né? E uma dica, assim, muito nesse caso, muito, muito importante é não devemos classificar documentos em subclasses que não possuam temporalidade definida, tá? Ele é uma espécie de separador, tá? Somente eu utilizo classes e subclasses quando tem um prazo de guarda, uma temporalidade, tá? Senão ele é um agrupador, tá? Eu vou classificar os documentos de arquivo referentes às atividades MEI ou atividades fim da FURG, sempre nos códigos mais específicos. E aqui vai ser o que eu vou dar uma dica de ouro, tá? Geralmente, eu vou utilizar a aprovação de contas do TCU na atividade meio e o vínculo do aluno na atividade fim. Por isso que no módulo para que vocês tenham ideia dos documentos referentes a pagamentos, nós colocamos todos as aprovações de conta, como para que vocês tivessem uma ideia, né? E a gente vai explicar durante nos encontros síncronos, né? Como ler a aprovação de contas, como para que vocês tenham ideia como a gente faz as contas para avaliar os documentos de arquivo, né? Então, a atividade e-mail, né? Que não está é a atividade que não está intrinsecamente ligada à finalidade da FURG, mas que é essencial para a manutenção das suas atividades, é a atividade meio. A atividade fim são as atividades que justificam a existência da FURG. Ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil. Tem algum tipo de dúvida, sempre entre em contato com a coordenação de arquivo geral. Para tirar dúvidas, solicitar assessoria arquivística, estamos aqui para ajudar, tá? Nós temos instruções normativas para classificação, eliminação, digitalização, assessoria arquivística, acesso, uso de documentos, transferência, recolhimento, que vão ser explicadas no módulo 5. Então, não se esqueça, para quase todas as atividades mais importantes que o servidor fazer, a coordenação de arquivo geral, ela fez instrução normativa, tá? E o mais importante, um documento mal classificado e guardado erradamente pode ser considerado perdido para sempre. Dificilmente a gente vai voltar a achar onde que a gente guardou erradamente. É muito difícil a gente identificar que aquele documento nós guardamos erradamente. Então,
Todo cuidado é pouco. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tá? Então, a classificação é essa ordenação hierárquica utilizando o código. Mas como que eu sei que um documento eu vou guardar 15, 20 anos, 57, 100? Eu crio e eu vou guardar para sempre, porque é o documento que é de guarda permanente, se eu elimino, eu vou responder civil, penal, administrativamente. É na tabela de temporalidade e destinação de documentos. É o instrumento resultante da avaliação. A avaliação é a atividade onde eu racionalizo o ciclo de vida dos documentos de arquivo, eu defino o momento em que alguns conjuntos de documentos vão poder ser eliminados, tá? Independente do prazo de guarda. E alguns vão ser preservados. E aí eu vou considerar o valor permanente, que é aquele de pesquisa, considerando que o valor primário é aquele que a gente tinha falado, que são vários valores envolvidos, né? Findou e esgotou todo o valor primário e ele não tem o valor permanente, ele não tem é, valor assim histórico, ele não tem valor de pesquisa, ele esgotou toda a sua vigência, é, todo esse valor não tem, não chegou a ter um valor permanente. Esgotado todo o valor primário e não tendo valor permanente, eu consigo eliminar ele. Tá? E não tendo um potencial de uso que represente para a FURG e para a sociedade, eu consigo eliminar. Algumas vezes, ele não vai apresentar valor para a instituição passados 100 anos. Outras vezes, passados um ano. Então, tudo vai depender. A fixação desse tempo, né, de guarda vai ser imprescindível para alcançar essa racionalização. Com essa racionalização, eu vou reduzir essa massa de documentos, né, de arquivo que eu tenho, vou ampliar o espaço físico de armazenamento e vou assegurar as condições de conservação dos documentos de valor permanente, dos documentos históricos em boas condições. Então, a aplicação desses critérios de avaliação eu vou efetivar nos arquivos correntes. Geralmente, eu vou fazer essa efetivação mesmo, eu vou verificar já na entrada no arquivo geral, porque é nossa equipe técnica que vai revisar e vai certificar e vai bater o martelo, né? E vai distinguir esses documentos de valor eventual de eliminação sumária, né? Daqueles de valor provativo ou informativo, tá? E que vantagens que eu tenho da avaliação de estabelecer o valor? Eu reduzo essa massa de documentos que eu tenho acumulada pelos anos, eu tenho agilidade na recuperação de documentos e nas informações que tenho neles contida, eu otimizo o planejamento do meu espaço físico de armazenamento e na qualidade, na conservação dos documentos, né? Na fase permanente dos meus documentos históricos que eu custodio. Eu faço uma eliminação criteriosa dos documentos, eu preservo o meu patrimônio documental arquivístico, aqui da FURG, da nossa instituição, e nós garantimos o pleno exercício da cidadania. Então, como instrumento da avaliação, nós temos a tabela de temporalidade e destinação de documentos. Como o nome diz, ele vai estabelecer o tempo e a destinação. Então, defino o prazo de guarda, então, na fase corrente, que é caracterizado pelo uso frequente, na fase intermediária, que é caracterizado pelo
uso pouco frequente e a destinação final, que só pode ser ou eliminação ou guarda permanente. Sempre tentando garantizar o acesso à informação. Então, eu vou definir os prazos de guarda e estabelecer a destinação final, sempre obedecendo à legislação. E sempre vou me respaldar nos prazos de prescrição e de precaução, identificando a existência ou não de valor secundário. Todos esses prazos, eles foram aprovados e definidos pelo Arquivo Nacional. Então, por exemplo, no que se refere a documentos relativos à gestão de pessoas, se adota o prazo de 57 anos, tá? Para os que contêm informações passíveis de consulta no momento de uma eleição da aposentadoria. Então, são 35 anos, que é o período que corresponde ao tempo de contribuição do servidor, e mais 22 anos, que é o período necessário para que o servidor atinja a idade máxima para a aposentadoria compulsória aos 75. Tá? E por isso que são 57 anos ao todo. No caso, por exemplo, dos assentamentos funcionais, dos servidores que são de carreira, temporários, residentes e estagiários, por exemplo, os que têm SEAP, as pastas são 100 anos. Das pastas dos estudantes, também, estudantes tanto da graduação, da pós-graduação, mestrado, especialização, residência médica, pós-doutorado, o prazo também é de 100 anos. Na tabela de temporalidade está especificado, tá? Então, com relação aos prazos de guarda dos documentos que vão depender do julgamento do Tribunal de Contas da União, do TCU, seguem as diretrizes da Instrução Normativa número 84 de 2020, tá? Que vai estabelecer as normas de organização e de apresentação dos relatórios de gestão e das peças complementares que vão constituir os processos de contas da Administração Pública Federal. Então, na fase corrente, até a aprovação das contas do TCU ou até a apresentação do relatório de gestão, tá? No caso das unidades jurisdicionadas não relacionadas para a constituição do processo de contas no referido exercício. Na fase intermediária, 5 anos a contar da aprovação de contas pelo TCU ou 10 anos a contar da aprovação do relatório de gestão, no caso das unidades jurisdicionais não relacionadas para a constituição de processo de contas no referido exercício. Ou seja, nós identificamos, ano após ano, se a FURG ela vai estar na relação das unidades que vão prestar contas ou não, tá? E a gente segue toda a tomada de contas para ver se a gente teve as contas aprovadas ou não. Então, a gente sabe todos os exercícios, a partir de qual ano a gente pode eliminar e que anos a gente não pode eliminar. Então, como vocês vão ver nesse módulo 4, existem 5 anos que a gente não pode eliminar, que são os exercícios de 1986, 87, 91, 92 e 2000. O que a gente não pode eliminar desses 5 anos? Documentos financeiros de pagamentos. A gente não pode eliminar. Tudo que a tabela de temporalidade da atividade meio diz que dependa da aprovação de contas. Desses anos, na atividade meio, eu não posso fazer eliminação. Do resto, eu tenho que ver se o TCU aprovou conta ou não, ou se eu precisei apresentar o relatório de gestão ou não. Se eu precisei aprovar o relatório de gestão, eu vou precisar guardar os exercícios, os documentos de comprovação
os documentos financeiros durante os 10 anos. Então, por isso, a gente colocou a aprovação de contas como para que vocês tenham uma ideia como que a gente faz essa conta para eliminar e para fazer aquela separação e para mostrar para vocês como que nós realizamos, né, essa contagem que para nós ela é bastante importante, porque quando a gente separa documentos para eliminar, a gente tem que fazer documentos que relacionem a atividade meio e separem a atividade meio da atividade fim. A gente não pode deixar elas juntas, tá? Então, na atividade meio, muitos dos prazos de guarda são estabelecidos a partir da prestação de contas. As prestações de contas das despesas decorrentes de transações rotineiras, elas vão possuir códigos específicos, tá? Na atividade fim, muitos prazos de guardas são estabelecidos a partir da perda do vínculo do estudante com a FURG. Essa aí é a diferença fundamental entre atividade meio e atividade fim. O prazo de guarda para os documentos que formam a pasta dos servidores, estagiários, residentes e temporários é de 100 anos. As prestações de contas realizadas pelo órgão responsável pela auditoria de contas do Poder Executivo Federal se classificam nos códigos 054.1 ou 054.2. A análise, avaliação e seleção dos documentos arquivísticos da FURG, visando garantir o cumprimento da legislação e normas vigentes, e responsabilidade da CEPAD. Tá? Isso aí é muito importante. Nós temos uma comissão específica que que é responsável da eliminação de documentos. E os documentos somente podem ser eliminados pela coordenação de arquivo geral. Os documentos que contêm informações passíveis de consulta no momento de homologação da aposentadoria se guardam por 57 anos. Muitas vezes, o TCU, mesmo tendo já aberto já há muito tempo o processo da aposentadoria, ele volta a pedir da Progep o processo para ser revisto. Então, esse processo ele precisa ser guardado dentro da pasta. Como que é uma tabela de temporalidade? Nas duas primeiras colunas, ele é igual que o código de classificação. Tem o código e tem o assunto. Porém, ele se diferencia que tem a fase corrente, que ele diz quanto tempo fica junto com o órgão produtor, a fase intermediária, durante quanto tempo mais se guarda. Algumas vezes, essa fase intermediária já cumpre aqui no arquivo e outras vezes ainda fica na unidade. Isso aí vai depender de quanto tempo, né, e quanto espaço a unidade tem. E a destinação final, que é o mais importante, ele diz se é eliminação depois desse prazo ou guarda permanente. Aqui que está o nosso patrimônio documental arquivístico, na guarda permanente. É isso aí que eu preciso guardar. Vocês podem ver, por exemplo, que o código 100, que é ensino superior, é um agrupador. Eu não posso classificar documentos no código 100. Só que se eu tenho uma norma que regulamenta o ensino superior, eu classifico no código 110.
Se eu tenho projeto pedagógico dos cursos, eu classifico no código 121.1, mas eu não classifico no código 120, porque é um agrupador. Ele não tem temporalidade. Os prazos de guarda e a destinação final, eu não tenho prazo. Então, eu não posso colocar em um documento 120. Sempre eu tenho que classificar onde tenha um prazo de guarda. Agora, especificamente, umas dicas da nossa Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, né, da FURG, tá? Então, nós temos seu funcionamento, ele obedece à resolução do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos, número 44 de 2020, tá? Ele é responsável pela análise, avaliação, seleção dos documentos de arquivo, né, da FURG, visando garantir o cumprimento da legislação e normativas vigentes. Ele obedece a uma instrução normativa específica da CEPAD, ele tem elaborada dentro da PROPLAD, ele tem a responsabilidade de promover a capacitação em serviço e cursos em sua área de competência, em articulação com a coordenação de arquivo geral. Existe uma normativa que trata especificamente sobre a eliminação de documentos intermediários no âmbito da FURG, que vai ser compartilhada e comentada no próximo módulo. E existem certos documentos que são elaborados e são analisados, né, e são aprovados pela CEPAD, que é a listagem de eliminação de documentos, o edital de ciência de eliminação de documentos, que é publicado no Diário Oficial da União, e o termo de eliminação de documentos que é enviado ao Arquivo Nacional. A CEPAD-FURG ela é obrigada a publicitar o edital de ciência de eliminação de documentos no Diário Oficial da União. Ele deve publicitar que está fazendo a eliminação de documentos públicos a toda a comunidade e dar o prazo entre 30 a 45 dias para que alguém quiser retirar algum documento possa fazê-lo, tá? Vocês vão ver no módulo esse quadro aqui, esse documento, onde a gente coloca na primeira coluna o exercício, o número de processo de tomada de contas, na outra coluna que são as características e os dados de onde que foi o documento do TCU, que são as contas que foi aprovadas pelo TCU, quando que foi, onde que ele está, tá? Se foi na ata, no anexo de qual ata, se foi em plenário, se foi em Câmara, quando que ele foi publicado, e na última coluna, a partir de quando que pode ser feita a eliminação. Obviamente, existe uma ressalva em 5 anos, como eu falei para vocês, 86, 87, 91, 92 e 2000. Por quê? Somente nós vamos poder eliminar o conjunto documental cujo exercício foi julgado regular, ou regular com ressalvas, tá? Pelo Tribunal de Contas da União. Porém, o que foi julgado irregular pelo TCU não pode ser eliminado, mesmo que todos os responsáveis tenham recolhido as multas que lhe foram imputadas, visto que eles não podem alterar a situação do julgamento. Então, mesmo que eles tenham pagado as multas e tenha ficado tudo ok,
Uma vez que foi julgado irregular, eles não têm como mudar essa decisão. Então, por isso que eles estão em vermelho e diz não. Os documentos financeiros desses anos não podem ser eliminados. Então, como que a gente faz a listagem de eliminação de documentos? Esse aí é um exemplo dos documentos que nós tínhamos custodiados aqui do hospital universitário. O hospital universitário, ele também tem um código e uma tabela específica da atividade fim para eles. Além das universidades, tem uma para o hospital universitário, com um código específico para eles, onde a gente tem que colocar bem específico qual é a unidade, então é importante a gente saber, né, e identificar. Esse aqui é a atividade fim. Nós temos a data limite do acervo, que é a mais antiga e a mais recente, a quantidade e especificação, se é unidade, documento, caixa, envelope, pasta. A gente coloca o responsável da seleção que fez a separação, quem é o presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, quem é o responsável que está custodiando os documentos. Se os documentos estão aqui, vai ser o coordenador do Arquivo Geral da FURG, tá? E aqui vai ser o reitor, reitora, porque já está na coordenação do Arquivo Geral. Se está em outra unidade, ou no caso dos pró-reitores, são eles que assinam. A gente dá listagem geral, a gente faz uma listagem para atividade meio e outra listagem para atividade fim. A gente coloca o menor ano e o maior ano, e a gente mensura por metro linear todo o acervo. Então, nós fazemos essa listagem para cada setor. Então, por exemplo, reitoria tem um da atividade meio e atividade fim, se tivesse. FAMED tem atividade fim e atividade meio. FADIR, atividade fim e atividade meio. PROINFRA, por exemplo, tem atividade fim e atividade meio. No caso, se eu tenho processos que tenham ficado aqui, por exemplo, da divisão de protocolo, né? Vai ter processos de atividade fim. Então, todos esses controles a gente leva aqui. E nós temos sempre uma relação com todos os documentos. Nós fazemos a publicação no Diário Oficial da União, do edital, então é um apanhado de todos os setores, de toda a quantificação geral, e publicamos. E esse edital ele é sempre controlado pelo Arquivo Nacional. É a partir desse edital que a gente faz a notícia na página da FURG e avisamos a todo mundo que nós estamos fazendo a eliminação de documentos. E após vencido o prazo, nós lavramos o termo de eliminação de documentos e passamos uma cópia do termo de eliminação de documentos também, com todas as quantidades, com todos os descritores gerais, para o Arquivo Nacional. Seria uma certidão de óbito do documento. Então, essa aqui é a segunda parte do módulo 4. No próximo módulo, nós vamos falar sobre as instruções normativas do Arquivo Geral para as atividades para a gestão de documentos no âmbito da FURG e nos encaminhamos para o final do curso. Obrigada.